Eu sou a Gi, do Espaço Energia Vital, e vim trazer uma receitinha para você e falar o porquê que é legal a gente ter os nossos óleos essenciais. E eu tenho um ditado que eu nunca esqueço que fala assim: é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Tava com uma coceira aqui no lábio, tá muito seco o tempo agora, e eu já fiz aqui, ó, um batonzinho pra mim, que eu não coloquei ele até aqui em cima de óleo, porque depois eu vou colocar óleo de rícino, porque óleo de rícino é super bom, mas eu coloquei o óleo de coco, que já é um bactericida natural e hidrata. Coloquei extratos botânicos, aqui eu coloquei extrato botânico de uva, extrato botânico de própolis, que se eu tiver com algum machucadinho já vai tratar. Coloquei óleos essenciais, eu coloquei o nosso blend guardião, coloquei melaleuca, coloquei melissa, que é a rainha dos óleos, coloquei DDR Prime e coloquei copaíba. E como eu faço? Como pode ser que eu esteja com algum machucadinho, ao invés de passar direto no lábio, eu venho assim, ó, aplico no dedo e o dedo eu vou passando no lábio, na região que tá incomodando, ok? E aí, eu quis aproveitar para mostrar para vocês esta farmacinha. Esta farmacinha, toda casa merece ter esses 12 óleos essenciais. Eu vou mostrar para você o porquê. Porque muitos óleos aqui a gente usa corriqueiramente. Hoje eu já usei On Guard para blindar minha imunidade. Eu já usei o Brief para inalar e tá com uma boa respiração, cuidar da minha saúde pulmonar. Já tomei a minha aguinha de limão. Tem Zengeste aqui no meu chazinho. Então a gente já vai fazendo várias coisas. E por que essa farmacinha vem esses 12 óleos essenciais? Porque o Dr. Hill, que é uma das pessoas que mais entende da química dos óleos essenciais no mundo, entendeu que esses 12 óleos cuidam de muitas das intercorrências. E eu vou dizer para você quais são. Por exemplo, a gente tem esse olhinho aqui que é o Deep Blue. Eu uso ele muito para a questão, eu tenho um desse na minha bolsa de academia. Se eu tô fazendo exercício, meu ombro esquerdo tá meio chatinho, eu pingo algumas gotinhas. E o Deep Blue é o óleo, ó, ele tem uma trava de segurança. Só ele e o Intergreen tem isso, porque ele tem salicilato de metila. Então, você precisa apertar e abrir. Eu acho linda a cor dele. Vou passar aqui para você ver. Ó, tá vendo? Ele é um azulzinho, muito lindo. Então, eu tô com dor lá na academia, eu aplico umas 2, 3 gotinhas, faço uma massaginha só para espalhar e eu consigo terminar o meu exercício. É claro que eu não ponho muito peso, mas ele tira a sensação de incômodo muito incrível. Para que mais eu tiro o Deep Blue? Tá querendo dar aquela dorzinha de cabeça chata, uma dorzinha tensional. À noite, antes do banho, eu uso ele junto com balance no meio da testa para relaxar. E quando a gente usa um óleo essencial e vai tomar banho, o vapor e a água do banho amplifica o efeito desse óleo essencial. Você não está perdendo o óleo essencial. E o Deep Blue também eu uso para quando você tá com as pernas cansadas. Às vezes eu pego a manteiga hidratante, ponho um pouquinho de manteiga nas mãos, umas gotinhas do Deep Blue, do Balance, que é o mix da mistura, e uso nas pernas. Então, tudo que for para relaxar é o Deep Blue. O olhinho essencial de limão siciliano é muito legal. Eu tomo todos os dias uma gotinha, porque ele ajuda, ele é rico em substâncias naturais que fazem com que se corroam petroquímicos. Além disso, o olhinho de limão, para todo o sistema linfático, ele é muito legal. Para a parte, se você está sentindo que você está com muito muco, estamos entrando no outono, as pessoas vão começar a ficar ruinzinha da respiração. Vai no meu xaropinho terapêutico também, que é muito legal. O limão siciliano no azeite saborizado fica muito incrível. E você pode usar, e eu gosto de usar também para desentupir a minha pia da cozinha, para desentupir a minha pia do banheiro, para higienizar. A pia do banheiro eu ligo a água bem quente
Espero, porque daí a pia, e é normal as pias entupirem, a gente tem a oleosidade da pele, das mãos, oleosidade do rosto, então é normal o cano ficar mais sujinho. Então eu ligo a água bem quente, a hora que a pia tá bem cheia com a água bem quente, eu ponho umas 5 gotinhas do óleo essencial de limão siciliano, ele corrói aquelas gorduras, manda embora e desentope a pia. Eu gosto também de usar o limão siciliano na pia da cozinha. Acabei de lavar tudo, ponho ali umas 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio, umas 2 gotinhas do óleo essencial de limão siciliano, jogo a água quente, além de tirar a gordura do cano, desodoriza muito. Esses dias a gente estava com cebola crua, picada na geladeira, que eu ia fazer uma torta deliciosa, mas fica aquele cheiro estranho. Eu peguei um papel toalha, pinguei umas 3 gotinhas, coloquei na minha geladeira, saiu o cheiro, tirou o odor. Outro dia, num armário da cozinha que eu guardo pirex, também tava com cheiro estranho. Papel toalha, algumas gotinhas do limão siciliano. Todo mundo deveria tomar uma gotinha do óleo essencial e é sempre uma gotinha. Existe uma dose muito poderosa que é você menos é mais. Use menos óleo essencial com mais constância, ele é muito legal. Para muco, eu já falei para vocês também, e ele eleva o humor, porque ele tem muito limoneno, e o limoneno ajuda a gente a elevar o humor. Daí depois eu falo do nosso blend guardião, e ele é chamado blend. Todo blend é sinal que tem mais de um óleo naquele vidrinho. Então, por exemplo, o limão tem só o óleo essencial de limão siciliano. O On Guard é um blend ou uma sinergia. Por quê? Cada óleo essencial que tá aqui, que basicamente é laranja selvagem, cravo, canela, alecrim e eucalipto, essa composição desses óleos tem um efeito sinérgico, um potencializa o outro. Então, é on guard, em guarda, guarda o seu corpo, guarda o seu organismo, protege as energias da sua casa. Eu tomo todos os dias uma gotinha, eu gosto, está no meu xaropinho também, mas eu uso muito para fazer sprayzinho para limpeza de superfícies, é muito legal porque ele é um bactericida natural. Essa composição, óleo essencial de cravo, todo óleo essencial de cravo, um bom óleo essencial que tem a química correta, ele faz com que não se rompa biofilme de bactérias. Então, essas bactérias não conseguem crescer, não conseguem multiplicar no nosso organismo. Vou colocar aqui o repelente, porque eu já vi um pernilongo e eu aqui não quero pegar dengue. Tá dando dengue, hein, gente? Cuida. Ah, e se a dengue é um vírus, se eu usar um antiviral natural, o que vai acontecer? Meu corpo vai conseguir reagir muito mais a qualquer intercorrência. Já vou deixar a raquetinha aqui também. Se esse safado vier, vou matar. Tem também na nossa farmacinha o óleo essencial de lavanda. A aromaterapia surgiu por conta da lavanda. E a lavanda, você pensa tudo que é acalmar. Acalmar a pressão, acalmar uma picada, acalmar uma queimadura de cozinha, acalmar um machucadinho, uma queimadura de sol. Ele é muito legal. Faz muito bem para a pele. Lavanda clareia a nossa pele, tira pequenas imperfeições. Eu uso muito no nosso skincare natural. Eu uso lavanda, copaíba, melaleuca e olíbano, é uma combinação muito incrível, ajuda a clarear, ajuda na síntese de colágeno e ajuda a gente a dormir muito bem, porque a lavanda, quando eu inalo, ela faz com que o nosso corpo produza mais melatonina. Melatonina é o hormônio é tudo que meu corpo produz. Melatonina é o hormônio que deixa a gente dormir bem e regula o nosso ritmo circadiano. É a hora certa do corpo dormir, do corpo acordar, de todas as nossas funções trabalharem. Então, você tá entendendo que essa farmacinha tem todo o sentido de terem esses 12 óleos aqui, porque cada um tem uma função muito legal. O olhinho essencial de hortelã-pimenta ou peppermint é muito legal, que ele além de melhorar na nossa amplitude de respiração, eu gosto de usar, a gente põe na garrafinha da bike
na garrafinha da academia, que ele diminui a concentração de ácido lático, então a gente vai ter menos daquela fadiga. Ele ajuda a baixar em até 2 graus a nossa temperatura, então no calor eu ponho na garrafinha de água da bike e jogo aqui na nuca, que ele é muito legal. Ele ajuda a crescer cabelo muito melhor do que minoxidil, engrossa o nosso fio do cabelo. Ele, o limão siciliano, mais a lavanda, mais o hortelã-pimenta, ele é um anti-histamínico natural, um antialérgico natural. Para de ficar tomando remédio que faz super mal. Sintéticos, quanto mais a gente conseguir evitar, melhor. O hortelã-pimenta, se você teve uma queimadura do sol, você pode fazer um sprayzinho de lavanda com hortelã-pimenta, é muito legal. Ele é um vermífugo natural. E se você lembra, os avós usavam chá de hortelã-pimenta para ajudar não só na digestão, mas também para fazer uma desparasitação natural. E uma gotinha do olhinho essencial equivale a 26 xícaras de chá. Por isso, sempre a gente vai usar uma gotinha. Não tem necessidade de você usar várias gotas de uma vez só. Seu corpo vai ficar muito mais feliz se você usar uma gotinha de manhã, uma de tarde, uma de noite, do que você tomar 3 gotas agora e ficar muito tempo sem tomar, ok? E aí, tem outra sinergia. O Deep Blue é uma sinergia, o On Guard é outra sinergia. E esse aqui, que é a sinergia da respiração, o Brief. Ele cuida muito da nossa inspiração. Se você tá buscando inspiração, eu vou até usar, porque eu vou estudar daqui a pouco. Então, eu uso esse aqui, ó, que é o Intune. Eu passo assim e passo na minha testa, passo atrás da minha orelha. Então, se você tem transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, quer focar, isso aqui é muito incrível. E eu gosto de inalar o Brief, porque ele é o blend da inspiração. Óleo essencial, gente, a gente nunca pega e vira assim, ó. A gente dá uma leve tombadinha e quando começar a cair a gotinha, eu já volto para não ter desperdício. Óleo essencial é volátil, então se eu não tampar, ele vai evaporar. Então, usei, pus a gotinha na mão, tampa. E como eu gosto de fazer uma boa inalação? Esfrega um pouquinho, faço uma conchinha aí. Inalo profundamente. É normal quando a gente inala dar essa tossida, porque aumentou a minha capacidade pulmonar. Tudo que é de respiração, rinite, sinusite, bronquite, asma é muito legal. Mas eu também quis para mim inspirar, eu tô oxigenando o meu cérebro e a dose certa da inalação são 5 respirações profundas, pausadas e suaves. E eu gosto, depois que eu faço as 5, eu não vou fazer as 5 aqui para você, eu aplico aqui no peito, na nuca, e se você não sabe, aqui embaixo da nossa clavícula, se você tá com questões respiratórias, aplique o Brief aqui, que ele é muito legal, que aqui é o meridiano do pulmão, certo? Então, esse aqui é o nosso blend da respiração. E se você já tem a farmacinha, anota aí que o Deep Blue e o Brief são óleos que a gente não faz o uso interno, não faz a ingestão, não tem óleos ali que não são legais para a gente fazer ingestão. Depois eu vou falar de um outro blend ou uma sinergia que é o Zengest. Todos os olhinhos da doTERRA aqui começa com a palavrinha Zen, sinal que é equilíbrio. Zengest é equilíbrio da parte digestória. Tá aqui no meu chazinho, que tá uma delícia, e ele ajuda, e olha como o óleo essencial é inteligente, ele faz compensação do organismo. Então, se você tá ou com o intestino preso ou com o intestino solto, ele vai ajudar. Se você tem questões digestórias, ele vai ajudar. Gi, mas por que você tá tomando? Você tem alguma questão? Eu tomo porque ele cuida, ele equilibra, ele faz com que a gente tenha ácido clorídrico o suficiente dentro do nosso estômago. E a gente, para estar saudável, precisa ter muito ácido clorídrico. Se você não sabe, muitas pessoas que têm falta de ferro no organismo, muitas vezes é porque ele tomou muito dos prazóis da vida, que diminui a produção de ácido clorídrico natural, e sem ácido clorídrico você não consegue absorver o ferro. Então, eu tomo porque ele ajuda muito. Mas tem uma menina que fala, nossa, às vezes eu vou comer pizza, como alguma bobageira que não me fez bem.
é uma gotinha do Zengest, que ele ajuda muito. Para cólicas de bebê, se você fizer bem diluído, ultra diluído e usar pontualmente, ajuda demais. Para dentinho nascendo do bebê também. E aí eu vou falar de um outro blend, ou mix, ou sinergia, que é o nosso Balance. E anote aí, se você tem a farmacinha, que o Deep Blue, o Brief e o Balance, a gente não faz uso interno, ok? O Balance, ele é o óleo do equilíbrio. Eu adoro usar o Balance mais o Deep Blue. Lembra que eu falei que eu ponho no meio da testa antes de tomar banho? Eu adoro usar o Balance nas máscaras de argila, ele dá um efeito incrível na pele. E eu adoro usar o Balance tudo que você tá precisando, o equilíbrio. Como ele é um adaptogênico, assim como eu falei do Zengest, se eu tô com o intestino preso, tô com o intestino solto, ele vai ajudar. O Balance também. Às vezes a pessoa tá muito ansiosa, agitada, ele vai trazer ela para o centro, e às vezes ela tá muito aqui para baixo e ele vai trazer ela para cima. É muito incrível, é um olhinho do equilíbrio. E para quem não sabe, essa fórmula aqui, ela surgiu até, tem uma coisa chamada fog mental, que muitas pessoas estão tendo, que é uma confusão mental. O Balance, ele ajuda muito você a aplicar aqui no meio da testa. E o Balance surgiu essa formulação para usar no hospital de crianças que ficavam muito doentes, eles queriam ajudar as crianças e os pais, por isso que surgiu essa formulação aqui, que é muito incrível. Na nossa farmacinha sempre vem um cítrico, ou tangerina ou laranja selvagem, porque óleo essencial é uma coisa natural, depende da natureza e às vezes não teve produção suficiente para que se faça o óleo essencial ou da tangerina ou da laranja selvagem, mas sempre vem um cítrico. Todos os cítricos, a tangerina, a laranja selvagem, o limão, eles têm limoneno. É uma delícia a gente colocar no chá, fazer uma bebidinha durante a manhã, colocar uma gotinha de um cítrico, eu adoro fazer, tangerina ou laranja selvagem, mais o peppermint, ele potencializa, ele amplifica o efeito benéfico da tangerina, que é altamente relaxante, libera dopamina no nosso cérebro. O limão é considerado o óleo do estudante, mas todos os óleos, que a tangerina, laranja selvagem, ajudam muito também nessa questão da dopamina. Quando a gente tem dopamina no nosso organismo, a gente tá mais relaxado, é muito legal. Tem também o que aqui na nossa farmacinha? Melaleuca. Só que, gente, a melaleuca, muitas melaleucas que são produzidas no Brasil não têm a química certa que a gente precisa para que ela faça a função de ser um bactericida, antiviral e um antibiótico natural. Ela tem a melaleuca, ela faz essas três funções. Ela tá no nosso xaropinho, eu faço o xarope, se eu preciso fazer a bomba de imunidade, os óleos que eu tenho aqui também ajudam. E uma boa melaleuca, melaleuca que vem ou da Austrália ou da Somália, porque eu preciso ter uma quentura, e geralmente a melaleuca, ela nasceu em pântanos, ela foi descoberta pelos aborígenes lá na Austrália, e eles usavam principalmente para cuidar de crianças, é chamada árvore do chá. Às vezes a criança estava com febre, estava com alguma virose, eles levavam para essas regiões pantanosas, pegavam a planta da árvore do chá, a folha, e passavam nas crianças, que é na folha que tem o óleo essencial. Mas para a gente ter o óleo essencial, você não precisa ir mais para a Austrália, não precisa estar no pântano. Tem aqui o óleo essencial da melaleuca. E o legal é o quê? Um óleo essencial, ele tem uma grande quantidade de planta para conseguir extrair um pouquinho do óleo essencial. Então, a gente precisa de toneladas, por exemplo, de pétalas de rosa para ter 1 litro de pétalas de rosa. Eu tenho óleo de melissa, um vidrinho de 5 ml tem o equivalente a 35 quilos da folha, da planta. Então, não preciso usar mais do que uma gotinha, que tá incrível. Melaleuca, mulheres que têm coceira na vagina, que tem candidíase de repetição, pode pingar uma gotinha ali no forro da calcinha. Para pele oleosa, ele é muito incrível. Lembra que eu falei que a gente usa muito lavanda,
melaleuca, copaíba e olíbano. Pode pôr uma gotinha de cada. Algumas gotinhas do óleo de coco e aplica na sua pele. De manhã e de noite você vai ver que incrível que vai ficar a sua pele. E lembra que a melaleuca é antifúngico, antiviral e um bactericida natural. Existe como a gente fazer a nossa bomba de imunidade, que a nossa bomba de imunidade eu vou falar no final, a fórmula certinha dela, que eu vou falar de mais 2 óleos da nossa farmacinha para você entender o porquê que faz todo sentido a gente ter a farmacinha. Copaíba. Essa formulação de óleo essencial de copaíba tem a mistura de 4 árvores de copaíba. Grande parte das árvores da copaíba do mundo estão na Amazônia, essa vem da Amazônia, mas eles entenderam que quando você junta esses 4 tipos, essas 4 árvores da mesma família da copaíba, você tem uma grande composição de beta-cariofileno. O beta-cariofileno ele é altamente relaxante do cérebro, do nosso sistema chamado endocannabinoide. Muitas pessoas estão fazendo tratamento com CBD, que é o que vem da cannabis. A copaíba, ela é um fitocannabinoide muito mais poderoso do que o CBD da cannabis, porque ela se encaixa perfeitamente nos nossos receptores endocannabinoides. Eu tomo todas as noites uma gotinha da copaíba e uma gotinha de um olhinho que faz reparo aos danos do DNA. Gi, mas você está doente? Eu tomo para não ficar doente. A copaíba ela é um anti-inflamatório, ela ajuda o fígado a desintoxicar, ela é altamente relaxante. Se você está muito agitado, pode pingar uma gotinha debaixo da língua, que ajuda a acalmar demais. Ela é calmante também da pele, por isso que eu coloquei aqui no meu batonzinho. Ela é super relaxante e desintoxicante. Então, posso colocar no difusor? Posso. Posso tomar? Posso. Posso colocar na bomba de imunidade? Posso e devo. E por último, e muito importante, o nosso rei dos óleos, que é o olíbano. O olíbano, gente, ele vem um olíbano mais puro que tem, vem da Somália, porque você precisa ter o sol, a umidade, a altura, tudo na composição correta para que se forme uma boa planta, para que essa planta possa dar uma boa matéria-prima para o seu óleo essencial. O olíbano, ele vem da árvore da boswellia, mas ele é feito através de uma resina. Quando o menino Jesus nasceu, ele ganhou o ouro, incenso, que é o frankincense ou olíbano, e mirra. Para ter a mirra, essa resina, as pessoas têm que ir lá na plantação de boswellia, cutucar essa árvore, machucar essa árvore, ela sangra uma resina que vem cicatrizar isso, e é dessa resina que é destilado o óleo essencial de olíbano, que também são tipos diferentes, são 4 tipos de olíbano que estão aqui, como anti-inflamatório, para fazer reparo celular. O que é um reparo? Se eu desgasto o meu pneu da bike, eu preciso pôr um reparo, fazer alguma coisa para ele melhorar e ficar mais forte. Reparo celular é isso. Todas as noites nós envelhecemos, mas quando eu tomo olíbano no meu xarope, que a gente faz o xarope, ou quando eu uso nesse óleo de reparo aos danos do DNA, ele tem olíbano, ele vai ajudar com que a gente envelheça com mais saúde. Todo mundo vai envelhecer, nós não somos eternos, mas a meta aqui é envelhecer com saúde, envelhecer com autonomia, ter uma longevidade saudável. E aí, para eu não esquecer, qual que é a bomba da imunidade? Que muitas pessoas chamam de Flon, mas na verdade eu chamo de Flonk, que é o frankincense, que é o olíbano, o lemon, o on guard, o orégano, que não tem na farmacinha, mas eu falo que toda casa merece ter uma farmacinha mais o orégano, a melaleuca e a copaíba. Essa bomba de imunidade, eu posso fazer uma cápsula. Isso é uma cápsula gelatinosa. E se eu quero, por exemplo, fazer uma bomba de imunidade do óleo essencial de Zengest, que eu não gosto do sabor. Você abre a cápsula, pinga o olhinho essencial aqui. Eu gosto de pingar umas gotinhas do óleo, ou óleo de coco, ou azeite.
fecha e toma essa cápsula. Quando faz sentido a gente ingerir o óleo essencial? Se eu tô com afta na boca, se eu tô com algum problema na boca, se eu tô com uma virose, se eu tô com a minha digestão que não tá boa, se eu tô com diarreia ou com o intestino preso, faz mais sentido eu ingerir. Quando faz mais sentido eu passar na pele, eu tô com a coceira no lábio, faz mais sentido eu passar no lábio. Eu tô com a queimadura, ou do fogo, ou do sol, faz mais sentido eu passar. Eu quero deixar minha pele com menos marcas de expressão, ou eu quero rejuvenescer, tirar manchas da pele, faz mais sentido passar na pele. Quero cuidar do cabelo, eu vou ter que passar no cabelo. E quando faz mais sentido inalar? Tudo que eu quero para a parte emocional. Tô mais agitado, mais ansioso, tô com menos ânimo, faz mais sentido eu inalar. Quando eu inalo um óleo essencial, em 20 segundos ele passou pelos meus cílios olfatórios, bulbo olfatório está no meu cérebro, em 2 minutos está correndo no meu organismo. Tem um teste que eu já mostrei várias vezes e tem o vídeo no YouTube, mostrando de uma pessoa que eles passaram uma gotinha do Balance na sola dos pés, meia hora depois fez um exame antes e depois, o como que as hemácias estavam muito mais relaxadas e oxigenadas. Então, a gente recebe muito rápido essas moléculas naturais dos óleos essenciais. E o nosso corpo entende, o nosso corpo gosta, o nosso corpo se sente muito bem com os óleos essenciais, que são compostos voláteis aromáticos, e eles são biocompatíveis, o meu corpo entende. O seu corpo entende o que é o óleo essencial de lavanda, de copaíba, de olíbano. Seu corpo não entende o que é um ácido salicílico, seu corpo não entende o que é um prazol da vida. Isso faz muito trabalho, ele desgasta muito o organismo. Gi, você está falando para nunca mais se tomar sintético? Não, estou falando, evite ao máximo. Para que e se, quando você for usar, você tem o efeito que você precisa. Porque existe hoje as bactérias ultra resistentes, das pessoas que foram tomando antibiótico sem parar e a bactéria se fortaleceu. Porque tantas pessoas começam a tomar remédio para dormir, começa ali com 1/4, daí dali a pouco não faz mais efeito, precisa de meio, dali a pouco não faz efeito, precisa de 1 inteiro, dali a pouco não faz efeito, precisa de vários. Então, quanto mais você vai usando os sintéticos, mais o seu corpo vai acostumando e vai sobrecarregando. O que eu acho incrível do óleo essencial é que ele entra de forma passiva na nossa célula. E como eu digo, óleo essencial é futriqueiro, ele entra na nossa célula, vê tudo que a gente precisa e sai buscar essa informação. Já quando você toma, por exemplo, um remédio para dor de cabeça, aquela cápsula vermelha desse tamanho, ele entra de forma ativa, ele faz muita força para entrar na sua célula. Desse tanto aqui, na verdade, o que vai entrar na sua célula é isso aqui e desgasta o seu organismo. Então, quanto mais o seu corpo tiver limpo de toxina e de sintético, mais você consegue ter resultados muito rápidos. Em casa, como eu digo sempre, a gente investe em saúde, mas não gasta com remédio. Eu, de verdade, não sei o que é entrar na farmácia para comprar remédio. Eu entro na farmácia para comprar, às vezes, um shampoo de camomila, e isso nem muito eu tenho comprado, porque eu faço meu shampoo, mas eu compro absorvente, eu entro na farmácia para comprar leite de magnésio para fazer o meu desodorante, que com essa farmacinha você consegue fazer o seu desodorante natural, então eu evito ao máximo. Então a gente investe, eu faço meu repelente natural, eu faço meu desodorante natural, eu cuido da minha saúde, da minha flora bucal de forma natural. Se a gente tem dores, a gente usa isso. A minha menopausa, o meu climatério, eu estou cuidando só de forma natural. O meu colesterol eu cuidei só de forma natural, então realmente eu não tomo remédio. Gi, mas e se um dia você for fazer cirurgia, você não vai tomar anestesia? Claro que vou tomar anestesia, sem dúvida alguma. Eu precisei fazer um implante no meu dente e falei, eu quero anestesia mais forte, porque eu acho um absurdo nos dias de hoje a gente passar dor. Mas, por exemplo,
Eu não tomei antibiótico depois da minha cirurgia e toda a questão da dor e inflamação eu cuidei só de forma natural com a minha farmacinha. Por isso que faz todo sentido a gente ter a nossa farmacinha. E eu digo que toda casa merece ter esses 12 óleos essenciais, mais o orégano, que é um bactericida muito potente, que a gente usa para fazer desparasitação. Se você tá com uma virose muito forte, ele ajuda muito. Para questão de verruga, ele é muito legal, bem diluído. O óleo de orégano, anote no seu caderninho da saúde, jamais a gente usa puro, como eu usei aqui o Deep Blue, o Balance. Então, por isso, inclusive, que ele foi tirado da farmacinha, porque as pessoas desavisadamente usavam puro, daí ele vai queimar, ele é cáustico, ele é dermocáustico. Mas, como eu digo sempre, a gente não deve ter medo dos óleos essenciais, mas nós devemos ter respeito, porque eles são químicas naturais poderosíssimas para ajudar. Então, você viu que quando você tem essa farmacinha aqui, eu uso muitos óleos diariamente, já falei para vocês, ó, hoje eu já tomei On Guard, já tomei o Lemon, já tomei o Zengest, já tomei o Zendocrine, que tem me ajudado muito na menopausa, já inalei o meu Brief antes do yoga e agora tô inalando de novo, já coloquei Zengest no meu chá, vou à noite antes de dormir colocar Deep Blue e Balance, uso no meu difusor lavanda, que é incrível, daí eu faço uma alquimia, às vezes eu ponho Serenity, às vezes eu ponho Balance, às vezes eu ponho Deep Blue, vou vendo qual óleo eu quero, o que eu quero de emoção ali para o meu ambiente. Isso tudo, quando você compra a sua farmacinha através de mim, vai ter a minha assistência, entra na nossa lista VIP, ganha o meu curso de aromaterapia, que eu ensino ali toda a biblioteca de todos os 13 óleos essenciais, e a gente participa de promoções ali, tem promoções exclusivas para quem está na nossa lista VIP. Então, se fez sentido para você, você entendeu que existe um algo a mais para sua saúde e você quer ser o curador do seu lar, você quer ser o alquimista do seu lar, você produzir o seu desodorante, o seu mel medicado, o seu azeite medicado, seus produtos de skincare, com isso aqui você já faz um monte de coisa. É claro, depois a gente vai descobrir os outros. Eu coloquei o óleo essencial de baunilha no meu batonzinho aqui e é uma delícia porque a baunilha é super hidratante da pele. Gi, mas eu preciso já ter a baunilha? Não. Você precisa ter esses 12 olhinhos mais o orégano para começar a se cuidar. Eu espero de verdade ter mostrado para você a versatilidade, para você entender que faz sentido você ter esse olhinho, porque não adiantava nada eu estar com a minha boca aqui coçando e falar, nossa, se eu tivesse o óleo de melaleuco, de copaíba. Então a gente precisa ter o óleo essencial e não esqueça, é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. E fica tão incrível, você se sente tão melhor, faz tanto sentido que você não consegue ficar sem os seus óleos essenciais. Então, de verdade, eu desejo que toda casa merece ter um olhinho essencial, porque você consegue fazer sprayzinho para limpar o ambiente, sprayzinho para higienizar suas mãos, você consegue fazer o seu repelente, seu desodorante. Eu uso em casa para limpeza de superfície óleo essencial. Quer deixar o seu lavabo cheiroso? Vai dentro do rolinho de papel higiênico, pinga umas gotinhas de lavanda e limão, vai ficar super cheiroso e você tá liberando essas moléculas naturais, desodorizando naturalmente o seu ambiente. Eu sou a Gi, do Espaço Energia Vital. Espero que você esteja bem e tenha certeza que com os óleos essenciais você pode estar muito melhor. Então, de verdade, eu quero que você tenha esta farmacinha na sua casa para que você use toda a versatilidade dos óleos essenciais. Eu agora me despeço e daqui eu invoco para você bênçãos de paz, amor, saúde, equilíbrio, que se por acaso você não tiver alguma dessas coisas, eu tenho a certeza que os óleos essenciais são um veículo muito potente para você alcançar essas coisas que eu acabei de invocar bênçãos para você. Eu agi do Espaço Energia Vital, vou ali levar mais conteúdo para minha lista VIP, eu espero você na minha lista VIP. E agora para você, eu digo tchau.